Olá, crianças! Então, eu estou aqui para tentar explicar para vocês de uma melhor forma sobre os biomas do Brasil, pelo menos os principais biomas. Mas afinal, o que é um bioma? Um bioma é um conjunto de elementos naturais de uma determinada região. Então, a gente percebe que aqui no Brasil, através dessas cores, nós temos o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa e bioma Pantanal. Em cada um desses lugares, em cada uma dessas regiões, desses biomas, existem uma vegetação típica desse lugar. Existem também, nestes lugares, espécies típicas de animais que vivem ali. Então, o bioma é esse conjunto de elementos naturais, compostos por vegetação típica e espécies de animais típicas. O bioma também tem como característica o clima e a temperatura. Cada um desses biomas possui as suas características específicas. E aí eu vou começar a mostrar para vocês. Vamos começar pelo maior bioma do Brasil, que é o bioma da floresta amazônica. Esse aqui é uma foto desse bioma. O que a gente consegue perceber aqui? Esse bioma ele é composto por árvores muito próximas umas das outras e muito altas. Para vocês terem uma ideia, elas são tão próximas e tão altas e são tão próximas umas das outras que a luz solar tem dificuldade de penetrar até o solo dessa floresta, tornando esse lugar como se fosse uma estufa, um lugar muito quente e muito úmido. A quantidade de chuvas também dessa região, desse bioma, é muito grande. Então esse é o bioma da floresta amazônica, o maior bioma que nós temos ainda um pouco preservado aqui no Brasil, cujas características são árvores altas, próximas uma das outras, o clima é muito quente e úmido e as chuvas são constantes. Vamos lá então para o nosso próximo bioma, que será o bioma Caatinga. Esse bioma Caatinga, que está aqui nessa parte amarela do mapa, ele está presente na região Nordeste. Vamos saber então quais são as características dos estados que estão nessa região do bioma Caatinga. Bom, como vocês podem ver, é muito diferente do bioma floresta amazônica. Nesse bioma, as chuvas são muito raras e a vegetação ela é composta por cactos. Por que cactos? Porque os cactos eles têm a capacidade de armazenar a água e eles precisam menos dessa chuva. Então, são uma das únicos tipos de vegetação que são capazes de se desenvolver na Caatinga. Então, o clima da Caatinga é seco, muito quente, pouca chuva, a vegetação também é seca e na sua maioria é composta por cactos. Vamos lá então? Já vimos o bioma da floresta amazônica, o bioma Caatinga, agora vamos para essa parte laranja, que é o bioma Cerrado. Vamos lá? No Cerrado, a vegetação também é bem diferente. As árvores não são tão altas, elas têm os galhos assim retorcidos, a gente chama de arbustos, e elas não são próximas umas das outras, elas são distantes. Essa região do Cerrado, ela fica no meio do Brasil, como a gente pode observar naquele primeiro mapa. Ela acaba pegando um pouco, fica entre o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, e ela vai do norte até a região centro-oeste do Brasil. Próximo bioma que a gente vai estudar é o bioma daqui da região onde nós moramos, que é esse azul aqui mais claro, que nós chamamos de bioma Mata Atlântica. Esse bioma foi o bioma mais devastado desses últimos anos. Na verdade, o nosso território era praticamente todo o litoral composto por esse bioma, mas com a chegada dos portugueses, eles começaram a desmatar muito essa vegetação. O bioma Mata Atlântica, que é onde nós estamos aqui, o que a gente consegue ver, também é uma floresta densa, uma floresta tropical.
Só que ela tem uma diferença da floresta amazônica. Nessa floresta, no bioma Mata Atlântica, nós temos as florestas em relevos mais altos. Lembra que a gente falou de relevos? Então, quando a gente sai do Rio para São Paulo, ou de São Paulo descemos a serra para a praia, a gente consegue ver essa vegetação. Ela está em lugares mais altos, no que a gente chama de montanhas e serras. Por conta disso, os rios dessa região, desse bioma Mata Atlântica, têm muitas quedas, formando então o que a gente conhece por cachoeiras. Assim como o bioma da floresta amazônica, aqui na Mata Atlântica também existe uma diversidade muito grande de espécies, de aves e de felinos, que são típicos dessa região. Porém, aquilo que a gente precisa falar é que, infelizmente, existe apenas 10% desse bioma ainda preservado. E isso é uma coisa, gente, muito triste. Vamos lá, então, para o nosso mapa dos biomas. Vamos falar sobre o bioma Pantanal, que é esse azul escuro que está aí do lado esquerdo da telinha. Como é que é o bioma Pantanal? O bioma Pantanal, ele é um bioma alagado em algumas partes, em algumas épocas do ano. Nesse bioma, a natureza se divide em 2 períodos, cheias e vazantes. No período das cheias, chove muito e a vegetação fica praticamente alagada. Quando passa esse período das chuvas, essa vegetação começa a aparecer porque o nível das águas vão baixando. O Pantanal também é um lugar quente e muito úmido. E aqui habitam espécies de animais muito interessantes que a gente conhece, como por exemplo, várias espécies de crocodilo, uma riqueza muito grande de vegetação. Na foto a gente está vendo uma planta aquática muito famosa, inclusive através de uma lenda que eu sei que vocês conhecem, que é a lenda da Vitória Régia. Pois é. A Vitória Régia é essa planta aí redonda que aparece aí nesse local alagado do Pantanal. E agora vamos ao nosso último bioma principal do Brasil, que fica aqui na região sul, que é o bioma Pampa. Como que é o bioma Pampa? Bom, como vocês estão vendo aí, a vegetação é rasteira. Nesse bioma é muito frequente a criação de gado, porque é um pasto natural. Então, nesse lugar, nesse bioma do Brasil, é muito comum vermos muitas criações de gado e muitas fazendas de gado, porque a vegetação propicia esse tipo de atividade econômica. Como vocês podem ver, são raras as árvores e a vegetação é assim, parecendo um grande gramado. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a atividade da apostila de hoje. Fiquem todos com Deus, um beijo da Pro.